Oi, esta é a nossa 13ª aula assíncrona da disciplina de Instrumentação e Controle de Bioprocessos do segundo período de 2020. Tudo bem? Essa aula tratará do assunto controle proporcional integral derivativo. Pode parecer estranho um título de aula como esse, considerando que nós estamos já no final do semestre, mas o intuito dessa aula especificamente é falar a respeito de como são as ações do tipo proporcional, integral e derivativo. Então, antes de começar a tratar matematicamente, né, é importante a gente ter um histórico a respeito da questão do controle, né? Então, as pessoas confundem muito, né? As pessoas acreditam que a automação esteja vinculada com eletrônica. E eu posso ter automação sem ter eletrônica envolvida. Observe que eu nem falei em digital, né? Que fará digital. O que acontece? No século XVII, né, havia moinhos de farinha movidos a energia eólica. A gente sabe que o vento não é constante. Então, uma das dificuldades encontradas para fazer com que os moinhos funcionassem, o que era o moinho? O moinho nada mais era do que duas pedras, né, uma pedra fixa e outra pedra que rodava, né, movido pela energia do vento que advinha de um catavento. Então, energia eólica sendo transformada em energia mecânica para movimento dos moinhos. Houve a invenção do que se convencionou chamar de governor. Essa palavra governor, né, nós podemos traduzi-la como controlador. Então, o primeiro controlador mecânico foi desenvolvido para resolver o problema de manter a velocidade, né, durante o processo de produzir farinha em moinhos movidos a energia eólica. Mais tarde, James Watt, né, desenvolveu o chamado Fly Ball Governor, que nada mais foi do que um sistema para controle da pressão na máquina a vapor. Então, era um controlador mecânico, né, da pressão na máquina a vapor. Essa invenção foi muito significativa. Por quê? Porque aumentou a segurança da máquina a vapor. Tá certo? Tão importante que até hoje muitos dos cursos de automação usam como símbolo o desenho desse Fly Ball Governor do James Watt. Na realidade, as bases matemáticas do entendimento de como seria a equação do controle P/D, elas começaram a surgir em 1911. Conta a história de que havia um intercâmbio entre a Rússia dos czares e o governo dos Estados Unidos.
não podemos esquecer que Estados Unidos e a Rússia dos czares tinham negociado o Alasca, por exemplo. E, além disso, havia um interesse pela segurança do mar de Bering. Por quê? Porque tanto pela Rússia dos czares quanto pelos americanos, os japoneses eram vistos com um olhar de que podiam ter interesses expansionistas naquela região. Como mais tarde, né, eles mostraram esses interesses expansionistas durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, houve então um intercâmbio entre a Rússia dos czares, né, a Rússia dos czares durou até 1917, e a Marinha Americana. E um matemático russo, de origem russa, foi interpretar os dados de atracação de navios, né, americanos. No período entre 1911 e 1922, né, Minarsky, o nome do russo era Minarsky, tá, estudou como que os timoneiros americanos eles faziam para atracar o navio. E ele é considerado, né, junto com outros matemáticos, o pai do equacionamento do modelo proporcional integral derivativo. Ora, se a gente for ver bem, o controle automático baseado na equação P e D, ele foi implementado inicialmente de forma eletropneumática, nem eletro, né? Primeiro foi feito de forma pneumática. Então, os primeiros controladores, né, nas décadas de 30 até 1940, eles eram controladores pneumáticos, ou seja, usavam o ar, né, para transmissão de sinal e para transmissão de potência, né? Os controladores eram pneumáticos. Com a evolução da tecnologia, os controladores nas décadas de 1950 até 1960, eles foram controladores eletromecânicos. O que acabou acontecendo lá em meados dos anos 60? Aconteceu a invenção do transistor. E aí, esses controladores passaram a ser eletroeletrônicos. Nos anos 60 e 70. Ao mesmo tempo, começou a ocorrer uma miniaturização. Por quê? Porque o transistor, né, que é um dispositivo eletrônico, é um componente eletrônico muito importante, ele foi miniaturizado e conjuntos de transistores foram miniaturizados nos seus circuitos no que a gente convencionou chamar de circuito integrado. Então, houve a invenção do circuito integrado. O circuito integrado nada mais é do que um circuito inteiro de eletrônica num espaço extremamente diminuto. No cotidiano, se chamam isso de chip, tá certo? Chip, que é só um arranjo para um circuito integrado. A gente chama o circuito integrado de CI, circuito integrado, tá certo? É aquele dispositivo que tem as patinhas. Quando a gente olha assim, ele é preto e tem as patinhas. Alguns têm 8 patinhas, outros têm 6 patinhas, alguns têm 4 patinhas, né? Patinhas que eu digo são as conexões dele na placa, né, eletrônica. Com o advento dos circuitos integrados, a eletrônica digital foi possível de ser implementada e nós tivemos o advento da computação digital. Então, meados dos anos 60 até em diante, nós tivemos o boom da computação digital. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma miniaturização da eletrônica.
Isso levou a quê? Isso levou à possibilidade de que, a partir de meados da década de 70, começasse a ocorrer um fenômeno da criação de um campo muito importante chamado microcomputação. A microcomputação mudou a história da humanidade, né? E essa revolução, ela aconteceu em garagens na Califórnia, em garagens, tá certo? E inclusive existe uma entidade muito importante, que era um clube de robistas, chamado Homebrew Computer Club. Clube do computador feito em casa, que tinha entre os seus membros algumas pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, né? E muitos outros pioneiros da microcomputação. Esse advento da microcomputação, ele permitiu não só que houvesse computadores menores para ser usados em casa, né? Mas também muito da tecnologia que foi desenvolvida nessa microcomputação foi agregada aos controladores automáticos eletrônicos. E aí nós temos que distinguir claramente aquela questão de um controlador que é analógico do controlador digital. Então, a matemática que eu vou falar daqui em diante, ela é a matemática associada a controlador analógico, tá certo? Então, vou falar a respeito do P&D analógico. Lá nas primeiras aulas, né, quando eu mostrei exemplos rodando no Scilab, quando eu mostrei as equações, eu coloquei a equação geral, que era P de T igual a P barra mais Kc, que multiplica o erro de T mais 1 sobre tau i da integral de 0 a T do erro de T dt mais tau d vezes a derivada do erro no tempo. Bom, hoje eu vou explicar cada uma das ações, né? Vamos começar pela ação proporcional. A ação proporcional. Como o nome está dizendo, a ação proporcional, ela tem o seu valor associado à direta proporcionalidade com o erro, ou seja, com a diferença entre o valor observado e o valor do set point. Quanto maior esse desvio, maior vai ser a ação proporcional. Então, se eu analisar só esse pedaço da equação aqui, desconsiderando, né, o termo integral e o termo derivativo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reta. Uma reta. Então, eu teria, no eixo dos x dessa reta, eu coloco o erro, tá certo? E eu tenho uma reta, vou colocar uma reta aqui, ó, de declividade positiva, tá certo? Esse ângulo aqui, alfa, a tangente do ângulo alfa vale Kc, tá certo? No eixo dos y, eu vou ter P de T, a ação. E esse valor aqui, que é o valor da ação quando o erro é zero, né? Quando aqui no eixo do x o erro vale zero, esse valor é P barra. Essa é a interpretação geométrica da ação proporcional. Então, essa aqui é a interpretação geométrica da ação proporcional. Bom, se eu parar para pensar, quando o alfa varia, né, à medida que essa reta vai ficando cada vez mais inclinada, né, a situação limite seria com alfa de 90 graus. Né? A situação limite seria com alfa de 90 graus. E aí o que eu teria? Eu teria uma situação assim, ó.
certo? Então, esse ângulo aqui seria um ângulo reto, né? Então, eu só teria duas ações. Por quê? Ou eu teria a ação totalmente ligada ou ação totalmente desligada. Então, observe, esse seria o caso limite, à medida que o alfa fosse crescendo, não é? Então, esse controlador, onde eu só tenho duas ações possíveis, que é a ação totalmente ligado no máximo e totalmente desligado no mínimo, é chamado de controlador liga-desliga. Controlador liga-desliga. Liga, desliga. On-off. On-off. Como os relés que implementam esses controladores fazem um barulho, ele ficou conhecido como controlador bang-bang. Controlador bang-bang. Tá certo? É um nome da prática dele. É o controlador que liga e desliga. É a opção de ação de controle mais barata, mais fácil de implementar, tá certo? Eu implemento ela com relé facilmente, tá? Mas, né, qual a desvantagem dela? A desvantagem está associada a que nós não vamos alcançar o set point. Ou seja, a ação proporcional, ela tem como desvantagem, né, a ação proporcional tem como desvantagem a presença de offset. Por que que a ação offset, por que que a ação proporcional não elimina totalmente o desvio? Porque ela não leva em conta nem a velocidade com que o erro varia, nem o passado. E para que haja uma ação, é necessário que haja um desvio. E a ação proporcional não consegue eliminar totalmente o erro. Então, o que acaba acontecendo? Um sistema sobre uma ação proporcional, mantido aqui, desenhado aqui um determinado set point. Aqui no eixo do x eu tenho tempo, no eixo dos y eu tenho a variável controlada, y, variável controlada, tá certo? O que vai acontecer? Esse sistema, quando ele vai manter um valor próximo do set point. Não adianta eu aumentar infinitamente o ganho, né? Por maior que seja o ganho, e vocês já sabem que se, dependendo do sistema, eu vou ter uma resposta instável se aumentar o ganho demais, porque eu já dei a aula de estabilidade. Eu posso transformar um sistema estável em malha aberta em sistema instável em malha fechada. Se eu estou usando controlador, é malha fechada. Eu posso instabilizar ele usando um ganho grande demais. Tá certo? Bom, qual é a vantagem da ação proporcional? A vantagem da ação proporcional é que ela é fácil de implementar. Bom, em linhas gerais, a gente precisa se dar por conta que ganhos de controlador, ganho proporcional pequeno, o que a gente tem? A gente tem uma resposta da variável controlada lenta. E se a gente usar um ganho grande, né, a gente vai ter um sistema mais responsivo. Então, essa resposta da variável controlada vai ser mais rápida. Vai se aproximar mais rapidamente. A resposta da variável controlada vai se aproximar mais rapidamente da zona próxima ao set point, mas não vai bater em cima do set point. Vai ficar uma pequena diferença. Se eu aceitar esse offset, não tem problema nenhum, tá certo? Mas tem sistemas que eu não posso aceitar offset, né? Seria engraçado, por exemplo, se eu quisesse pousar um avião usando controlador só proporcional. Eu ia ter dois problemas possíveis. Ou ele não ia pousar nunca, ou ele ia se enterrar chão adentro. É uma analogia forte. Óbvio que ninguém vai pousar um avião com um controle totalmente automático. Por isso que existe piloto. Tá certo? Bom,
Uma outra forma de expressar o ganho é falar em banda proporcional. Banda proporcional. Então, vocês vão encontrar em determinados controladores o termo banda proporcional. A banda proporcional, tá? A banda proporcional, tá certo? Ela é definida como sendo o inverso do ganho. Então, quanto maior o ganho, menor a banda. A banda seria essa região em que eu aceito que haja oscilação no entorno do set point. Então, a banda proporcional é a região, a banda, por isso que o nome é banda, ao redor do qual vai oscilar a resposta próximo do set point. Tá certo? Porque quando eu tiver controle liga-desliga, eu vou ter uma resposta característica, que é essa resposta assim, ó. Tá? Eu vou ter uma resposta serrilhada, né, próximo do set point. Por quê? Porque quando houver o erro positivo, ele vai ligar ou desligar a variável de ação, a variável manipulada. E aí a variável controlada vai responder subindo e descendo ao redor do set point. Isso aqui é uma resposta típica, um comportamento gráfico típico, tá, de controle on-off. Controle on-off. Bom, com o intuito de eliminar o offset, então, para fins de eliminação do offset, para eliminar o offset, o que nós adotamos? Adotamos a ação integral. Tá? A ação integral, ela é, se a gente for olhar, eu vou ter P de t igual a P barra mais Kc, que multiplica o erro de t. Opa, professor, o senhor falou em ação integral e já está colocando a proporcional? Já explico. Mais 1 sobre tau i da integral de 0 a t do erro de t dt. Bom, não se usa ação integral sozinha, sem ação proporcional. Por quê? Porque a ação integral ela tem um efeito lento. Tá? Ela é lenta, então o sistema ele teria uma resposta muito lenta. Por quê? Porque a ação integral depende do acúmulo do erro. Nós precisaríamos que esse erro ficasse muito tempo permanente para que esse termo aqui subisse, para que pudesse ter uma ação que crescesse. Tá certo? Então, nós precisamos nos aproximar o mais rápido possível do set point usando a ação proporcional. Então, sempre se usa a ação proporcional mais a ação integral. Né? Então, a gente vai explicar esse termo da equação, que é o termo integral, tá certo? Mas, na prática, se usa sempre junto com o proporcional. Mas qual é a vantagem de usar a ação integral? A vantagem é eliminar o offset. Então, a vantagem de usar a ação integral é eliminar o offset, ou seja, o erro permanente que a ação proporcional não consegue eliminar. Por que ela consegue eliminar? Ela consegue eliminar porque ela soma os erros que aconteceram desde que o processo foi colocado em marcha com o sistema de controle até o instante de tempo atual, até o tempo atual. Então, é como se fosse uma memória do erro. Então, se eu não me aproximar, significa que o erro se manteve. O que vai acontecer? A ação vai aumentar com o intuito de fazer com que haja esse efeito de se aproximar do set point. Agora, ela tem que ter alguma desvantagem. Não existe vantagem, somente vantagem não existe. Qual a desvantagem? A desvantagem está associada àquela dedução que eu pedi para vocês fazerem da determinação da função de transferência em malha fechada. Ela muda o grau do denominador da função de transferência em malha fechada. Ou seja, ela acrescenta polos, um polo. E ao acrescentar esse polo, ela adiciona oscilação na resposta. Então, ela adiciona
oscilação na resposta em malha fechada. Professor, posso dizer que fica mais instável? Não. Por quê? Mais instável não existe. Ou existe sistema estável ou instável. Mais instável não existe. Porque ou está as raízes da equação característica do sistema em malha fechada ou estão no semiplano esquerdo ou estão no semiplano direito. Não existe mais instável. O sistema se torna mais oscilatório, ele adiciona oscilação. Onde não havia, o termo integral adiciona oscilação. Além disso, tem um detalhe, né? Caso haja offset, tá? Por muito tempo, o que vai acontecer? Se na equação eu tenho P de t igual a ação no estado estacionário P barra mais Kc vezes o erro de t mais 1 sobre tau i vezes a integral de 0 a t do erro de t dt, se eu tiver o offset, o que vai acontecer? Vamos imaginar o seguinte, por uma característica do processo, né? Está aqui o meu set point, né? Está aqui o meu set point, está aqui uma variável controlada, e o sistema, vamos imaginar que o sistema responda assim, né? Sobre esse controlador PI. Observem que eu tenho que esse termo aqui, ó, esse termo aqui, é na realidade essa área aqui, certo? Se essa área aqui, tanto essa aqui que é negativa, porque está abaixo do set point, quanto essa aqui que está positiva acima do set point. Porque isso aqui é o erro, né? O erro é a diferença, o somatório do erro vai ser essa área que eu estou achurando aqui. Então, o que vai acontecer? Se esse erro se manter por muito tempo, isso aqui vai crescer indefinidamente. Tende a um valor infinito, ou seja, vai saturar o controlador. Então, a permanência de offset, em controle P mais I faz com que haja a possibilidade de que a ação integral cresça indefinidamente, cresça muito, saturando o controlador. O que é saturar o controlador? Saturar o controlador é alcançar o máximo da ação que ele pode dar. É fazer com que a válvula de controle abra tudo que ela pode abrir. Saturou. Não tem mais como ir adiante. É igual a analogia da dissolução de um sólido em um líquido. Quando eu alcancei a saturação numa dada temperatura, eu não consigo dissolver mais daquele sólido no líquido, né? Porque eu atingi o limite de solubilidade, saturou, né? Essa saturação tem um nome. Esse fenômeno se chama wind-up. Wind-up. Tá certo? Wind-up. Como evitar o wind-up? Bom, como evitar o wind-up? A chance de que o termo integral vá para o infinito e sature o controlador, que a gente chama de wind-up. Um jeito é resetar o valor da integral de 0 a t do erro de t dt. Ou seja, quando esse valor crescer muito, eu zero ele. Isso é ruim, porque vai criar uma descontinuidade e vai ser feito por via de software, né? Uma outra possibilidade é somente ligar a ação integral próximo do set point.
Ou seja, o sistema está respondendo só com a ação proporcional. A resposta se aproxima do set point e aí então eu ligo a ação integral para fazer com que a resposta bata exatamente com o set point, eliminando totalmente o erro. Tá certo? É uma possibilidade. Também eu vou ter que fazer por software. Então, a primeira opção aqui a gente chama de anti-windup. Tá? Esses esquemas que a gente está explicando aqui são chamados de esquema anti-windup. Tá? Anti-windup. Tem gente que chama de reset windup. Reset windup. Tá? E o reset windup é essa ação de zerar o termo do somatório da integral do erro de t dt para que não haja um windup. Tá bom? Bom, além do proporcional, além do integral, eu tenho a ação derivativa. Então, a ação derivativa, ela é interessante porque ela tem um efeito estabilizador. Tá certo? Ela tem um efeito estabilizador. E, além disso, ela leva em conta a velocidade com que o erro ocorre. Né? Então, eu vou ter P de t igual a P barra mais Kc vezes o erro de t mais a integral de 0 a t do erro de t dt, faltou um sobre tal i aqui na frente, que é a constante de tempo integral, mais tal d vezes a derivada do erro com o tempo. Esse termo aqui, ele é como se fosse a informação de qual a velocidade com que o erro está aumentando ou diminuindo. Então, se esse termo aqui da integral é um termo que olha para o passado, por causa que somos erros que já ocorreram, esse termo aqui é um termo que olha para o futuro, porque ele está associado com velocidade. Velocidade de variação do erro. Tá certo? Bom, então ele tem um efeito estabilizador. Esse efeito é provado pela função de transferência malha fechada que eu pedi para vocês deduzirem. Um efeito estabilizador na malha. Tá? Infelizmente, nem tudo são flores. Qual é a desvantagem, né, do termo derivativo? Desvantagem do termo derivativo. Essa desvantagem está associada a que se eu tiver um erro que varia muito rapidamente, a derivada de algo que varia muito rapidamente, né, vai ter uma característica que não é muito boa. Vamos imaginar que eu tivesse o gráfico, né, da variável y de t variando com alta frequência, assim, ó. Alta frequência, tá? O que vai acontecer? Como eu vou pegar e vou ter a variação do erro, ela vai ser calculada como sendo o erro de agora menos o erro anterior. Olhando de perto, quando o erro está aqui e ele desce para cá, ou ele sobe de volta, o que acontece? Eu tenho uma variação muito grande num intervalo de tempo muito pequeno. Então, claramente, funciona como se eu tivesse a derivada de uma função que varia bruscamente. Ou seja, esse termo aqui, tangente de 90 graus, é infinito. Né? Porque a interpretação da derivada é a tangente à curva. Então, a derivada de algo que varia muito rapidamente tende para o infinito. Então, esse valor aqui tenderia ao infinito. E a gente já viu no controle PI que se eu tenho um termo do lado de cá que tende ao infinito, a tendência é saturar o controlador. Essa saturação é chamado de derivative kick. Derivative kick. Kick de chute mesmo, tá? Então, é o chute do derivativo, leva à saturação da ação, né? Ela acaba saturando a ação. Né? Bom,
Quando eu escolho os valores de Kc, tal I e tal D, eu estou dando pesos para as ações. Então, o procedimento de determinação do Kc, do tal I e tal D é chamado de sintonia. Então, sintonia, como a gente já viu na aula anterior, é a determinação dos valores de Kc, tal I e tal D. E aí, eu já vou adiantar para vocês que nós podemos ter o controlador somente P, controlador proporcional com ação integral, controlador com ação proporcional, integral e derivativa. Eu vou falar isso de novo num outro vídeo. Está faltando somente proporcional derivativo. Então, eu vou explicar por que não se usa proporcional derivativo. Proporcional derivativo simplesmente não se usa porque nós temos uma característica da necessidade de trabalhar com fluidos. O controle PD ele é muito usado em mecânica, principalmente em robótica. Robótica. Tá certo? Robótica. Então, quando é que eu vou usar a ação somente proporcional, controlador somente proporcional? Quando for aceitável usar offset, existir offset. Então, caso seja aceitado, ou seja, aceito, o ou a presença de offset, como ele é o mais simples de todos, nós vamos usar somente a ação proporcional. Se eu não puder aceitar a presença de offset, eu vou usar PI. Então, o controle mais usado é o controle PI, não é o PID, não é o completo. Tá certo? O PI é o mais usado. Tá? Por quê? Porque se eu tiver uma variável controlada que varia muito rapidamente, eu não posso usar termo derivativo. Então, o controle PID, ele normalmente é usado somente para controle de temperatura. Nunca, jamais vai se usar controle PID completo para controle vazão. Não pode usar controle vazão. Não se usa termo proporcional integral derivativo em controle vazão. Por quê? Porque a vazão é uma variável que ela é ruidosa por natureza. As formas de medir vazão geram ruído, geram variação com alta frequência. Então, não pode usar PID com controle vazão. Bom, indo para o encerramento, então, eu falei a respeito um pouco do histórico do controle. Deixei claro que o controle ele é bastante antigo. Deixei claro que a gente passou a ter tecnologias de implementação de controle. Tá certo? Expliquei a natureza dos termos proporcional, integral e derivativo. Qualquer coisa, me contactem em renatodutrapereira@gmail.com. Não se esqueçam que a gente tem muito material no blog rdpf.wordpress.com. Lá no blog a gente tem os trabalhos dos colegas de anos anteriores. Eu tenho 12 anos de material produzido nesse blog. São 12 anos, tá certo? Isso significa que vocês têm muito material para consultar lá a respeito de instrumentação e controle. Eu agradeço a atenção, meu muito obrigado, fiquem bem.